Caríssimo irmão Padre Jones, caríssimo diácono, caríssimos seminaristas, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos iniciando neste domingo, dia do Senhor, dia de Páscoa semanal, dia de ressurreição. É tão bom nós termos essa certeza de que cada Eucaristia dominical, em cada missa que eu participo no domingo, é um momento, é um chamado de Deus para eu ressuscitar, para que eu possa ressuscitar com Ele. E é isso que Deus quer hoje para você. Ele quer te dar a ressurreição. Hoje nós somos chamados nesse cerco de Jericó, já no início dessa semana, desse projeto de Deus, a sermos educados na dinâmica pascal. Muitos de nós queremos ser educados somente na glória, mas a glória se dá quando eu tenho a coragem de assumir a minha paixão, quando eu tenho a coragem de assumir as minhas dores, as minhas dificuldades, aquilo que ainda me incomoda, aquilo que ainda não tenho coragem de enfrentar, porque muitos de nós não queremos sofrer, muitos de nós não queremos ser como Cristo, imitar Cristo, e ser discípulo de Cristo, como diz o Evangelho, é renunciar, e renúncia é um meio, ou podemos dizer, é um braço também da cruz. Renunciar também é um ato de crucificar aquilo que é mal na minha vida. Olhemos com atenção, meus irmãos, aquilo que Jesus quer dizer para nós, aquilo que Jesus quer nos ensinar nessa liturgia. Olhemos a primeira leitura, no livro de Isaías, a profecia de Isaías, no capítulo 50, posso dizer que é o Deutero Isaías, é o momento que o povo está no exílio, o povo perdeu a vida, o povo perdeu a cultura, o povo perdeu a graça de cultuar o seu Deus. Era necessário, nosso Deus, também suscitar no meio do seu povo um profeta, que lembrasse a este mesmo povo, que este povo não está abandonado. E aí vem um dos grandes cânticos do servo sofredor, é o terceiro cântico, se eu não me engano, é o cântico 42, capítulo 42, depois o capítulo 47, depois o capítulo 50, depois o capítulo 53, e hoje nós estamos meditando na primeira leitura, o capítulo 50, o terceiro cântico do servo sofredor. Olhemos esse texto também olhando para a nossa vida. Quem é este servo? Dois pontos importantes que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa primeira leitura. O primeiro ponto é que este servo é humilhado, mas a ser humilhado, ele aceita esta humilhação. E muitos de nós não temos capacidade de aceitar a humilhação da vida. Não temos a capacidade de aceitar a humilhação da enfermidade, da doença, da cruz. E o servo nos ensina, é necessário aceitar. É o primeiro passo. Mas por que ele aceita? É uma pergunta que deve questionar o nosso coração. É algo que deve mexer com a gente. A palavra de Deus mexe com a gente. Por que o servo sofredor aceita a humilhação? Aceita a dor? Aceita a cruz? Porque antes ele está apoiado numa certeza: o meu Deus é o meu auxiliador. Que palavra forte! Este servo enfrenta a dor, enfrenta a humilhação, enfrenta dificuldades, porque este servo aprendeu a se apoiar no Senhor. Diante do exílio da nossa vida, diante do deserto da nossa vida, não tem outro caminho, não tem outro meio, senão nos apoiar no Senhor, de encontrarmos no Senhor o nosso apoio, de encontrarmos no Senhor o nosso refúgio, de encontrarmos no Senhor o nosso descanso. O servo foi humilhado, e a humilhação cansa, a humilhação deixa a pessoa cansada, e eu sei muito bem como é difícil ser humilhado, e você sabe muito bem, porque durante a sua vida, existe sempre eventos ou acontecimentos
que te levaram a experimentar a humilhação. E ninguém quer experimentar a humilhação. E muitos de nós experimentamos a humilhação sem se apoiar em Deus. E por isso tem mágoa. E por isso não perdoa. Não se apoiou em Deus e traz no seu coração e carrega no seu coração tantas coisas que não condiz com aquele que ama Deus. Eu sei que você traz aí, porque a humilhação foi forte, a humilhação de ser traído, a humilhação de ser abandonado, a humilhação do pecado que tira a tua paz, não é verdade? Tantas humilhações que tiram a nossa paz. Mas hoje essa primeira leitura já quer nos ensinar que diante das humilhações que nós carregamos, que nós trazemos em nosso coração, diante dessas humilhações, precisamos aprender a nos apoiar em Deus. Então o cântico do servo sofredor é o plano de fundo do evangelho de hoje. Evangelho de Marcos. Se eu não me engano, esse evangelho é o evangelho dos catecúmenos, na igreja primitiva. E por que o evangelho dos catecúmenos? Porque é um evangelho muito rápido, muito objetivo. Ele tem a missão de mostrar de fato quem é Jesus. Ele é Deus, Filho de Deus. Ele vem de Deus. No capítulo 1 até o capítulo 8 do evangelho de Marcos, ele fala isso. Jesus é Filho de Deus. Então todo o capítulo 1 até o capítulo 8 do evangelho de Marcos revela isso. Um Jesus que é Filho de Deus, que vem de Deus, que vem do céu. Este homem é um homem diferente, é um homem sobrenatural. Ele tinha que ensinar os catecúmenos. Mas no capítulo 8 desses versículos do evangelho de hoje, é como um prefácio para aquilo que o catecúmeno precisa ouvir, que é, quem é Jesus? Além de ser Filho de Deus, qual é o messianismo que Jesus prega? E qual é o messianismo que de fato Deus quer mostrar para o mundo? Marcos quer mostrar que Jesus é Filho de Deus, que vem de Deus. Mas Marcos precisa ensinar que esse Jesus é Messias, mas não o Messias que o homem de hoje entende. E muitas vezes nós entendemos Jesus de uma outra maneira. Nós não queremos Jesus ensanguentado. Nós não queremos Jesus crucificado. Nós não queremos um Jesus humilhado. Um Jesus que recebe blasfêmias. Nós não queremos. Muitos de nós não entendemos isso. E muitos de nós não queremos imitar esse Jesus humilhado. Ninguém quer imitar Jesus humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. Eu volto àquilo que eu falei antes. Ninguém gosta de receber humilhação. Ninguém gosta de receber a dor da humilhação. Mas Jesus hoje veio mostrar que o caminho, a vontade do Pai, é que através da humilhação, levar à salvação de toda a humanidade. Olhemos com atenção esse evangelho. Jesus, ele pergunta quem diz os homens que eu sou? É uma pergunta para o mundo. O mundo que quer entender um Jesus do seu jeito. Nós estamos contaminados pelo mundo. Nós queremos um Jesus light, um Jesus que não é verdadeiro, que não vive a verdade, um Jesus que passa a mão na cabeça. Nós queremos um Jesus assim, porque é o Jesus que o mundo prega, um Jesus paz e amor, um Jesus que aceita tudo, um Jesus que abraça tudo, abraça as ideologias, abraça tudo. Sendo que Jesus que a igreja prega é um Jesus crucificado, é um Jesus que foi humilhado, e foi humilhado por ser verdadeiro, foi humilhado por viver a verdade, foi humilhado por fazer a vontade do Pai, porque ele entendia perfeitamente que a vontade do Pai daria vida para ele. Ele sabia perfeitamente isso. Jesus é o exemplo daquele que crê
que a vontade do Pai me dá vida, concede salvação. E aí Jesus pergunta: o que o mundo diz aí sobre mim? E aí diz o texto: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas. Eu quero ser mais espiritual. Diz o evangelista que os discípulos responderam que alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros como profetas. Nessas três figuras que foram apresentadas no texto do evangelho de hoje, podemos perceber que são figuras extremamente milagrosas. Elias foi, como diz o texto do Antigo Testamento, o Ish Adonai, o homem de Deus. Ele é o único profeta de toda a Sagrada Escritura que é considerado como homem de Deus, o título de homem de Deus. Nenhum profeta foi como Elias, nenhum. Elias é um profeta diferente, é um homem de Deus. Então é uma figura milagrosa. Pediu que o fogo descesse sobre o holocausto, e depois os 450 profetas de Baal foram mortos a fio de espada, e ele fugiu de Jezabel. Elias é um homem milagroso. João Batista é, podemos dizer, o limite entre o Antigo e o Novo Testamento. João Batista era famoso porque João Batista tinha uma vida ascética, uma vida de jejum, de oração, e essa figura de oração e de jejum impactava as pessoas, por isso que ele era famoso. E depois os profetas, são homens que, por si só, sendo homens de Deus, homens que eram boca de Deus, os profetas falavam de Deus com a própria vida, e por isso eles eram famosos. O mundo quer mostrar um Jesus curandeiro. O mundo quer um Jesus curandeiro, um Jesus que cura, um Jesus que dá emprego, um Jesus que dá tudo, um Jesus que vive de mágica. Os homens querem isso, o mundo quer isso, porque o mundo não quer trilhar o caminho de cruz, porque o Calvário só é para os homens verdadeiros, para as mulheres verdadeiras. O Calvário não é para qualquer um, não. O Calvário, o caminho do Calvário, a Via Cruzes, não é para qualquer um, é para aqueles que de fato querem imitar a Cristo, e que acreditam que Cristo é a vida, é a verdade, é o caminho. E aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos, mas essa pergunta para os discípulos, hoje é uma pergunta para você. Você que está nesse mundo, você que está dentro da sua casa, na sua família, com vários pensamentos, com certeza na sua casa existem N pensamentos, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que acreditam em outras coisas, pessoas que acreditam em coisas que não são divinas, que não pertencem ao coração de Deus. E você lá na sua casa tem esse embate. Pode ser que você se contamine, mas pode ser também que você se defenda e vive a verdade. Então Jesus pergunta para você, essa pergunta é para você, afinal de contas, quem eu sou para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é para mim como sacerdote, essa pergunta é para nós como igreja, que estamos reunidos para celebrar a Páscoa do Senhor. É para nós, na sua vida, na sua história, naquilo que você enfrenta, nos pecados que você todos os dias luta contra eles, junto com no seu casamento, com os seus filhos. Quem é Cristo na sua casa? Quem é Cristo no seu coração? Quem é Cristo nas suas palavras? Quem é Cristo nas suas atitudes? Essa pergunta é para você, é para mim. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, e uma coisa muito interessante, o texto diz que Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, mas imediatamente, em segundos, Pedro vacila, tira o Espírito Santo do coração. É uma
coisa muito engraçada. E nós somos assim. Nós entramos para o cerco de Jericó, nós entramos para a igreja, ouvimos a palavra do padre e falamos assim: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. O padre está falando para mim. Acho que o padre ouviu minha confissão, está falando para mim. Não, não é isso. A palavra é para você mesmo. Mas você entra com aquela ousadia, com aquela euforia, para receber a palavra de Deus, e você recebe a palavra, mas quando passa daquela porta, chuta o cachorro. Você é tudo, menos de Deus. Se alguém faz alguma coisa que não é do seu jeito, já era. Fechou o tempo dentro de casa. E você é aquela pessoa que qualquer coisa quer arrumar briga. Qualquer coisa. Às vezes o problema está no seu mimimi dentro de casa. Talvez você fique dizendo que o problema é seu marido, que o problema é sua esposa, mas na verdade o problema é você. É você que não faz exame de consciência, é você que não se acusa, que não acusa os seus pecados, é você que não entra no seu interior e diz assim: eu tenho erros, eu preciso mudar. E a gente entra na igreja, totalmente cheios do Espírito Santo, recebemos a palavra, mas quando nós saímos da igreja, nós somos outros. Nós somos como Pedro no evangelho de hoje. Proclamou que Jesus é o Messias, mas eu acho que Pedro não sabia quem era Jesus. Sabe por quê? Porque o messianismo para os judeus, para os discípulos que estavam passando do judaísmo para crer em Jesus Cristo, para os apóstolos, o messianismo que Israel esperava, o Messias que Israel esperava, era um Messias revolucionário, o Messias que ia quebrar tudo, o Messias que ia enfrentar o imperador, o Messias que ia dizer: estou lutando por uma causa operária. Mas Jesus veio mostrar: não, esse não é o Messias que Deus deseja para o mundo. O Messias que Deus deseja para o mundo é o Messias crucificado. O Messias que o mundo precisa, que o mundo necessita, o Messias que o mundo precisa como remédio, é o Messias chagado, é o Messias humilhado, porque é pela humilhação que esse Messias revela a grandeza do amor de Deus, porque atrás de toda ferida existe a cura. Concorda comigo? Qualquer ferida, se for tratada, existe uma cura. Atrás de toda dor, existe uma alegria. Atrás de toda tristeza, existe uma alegria. E aí Pedro diz: tu és o Messias, mas na cabeça de Pedro, tu és o Messias revolucionário, o Messias que vai nos libertar do imperador, o Messias que vai destruir tudo, o Messias que vai quebrar, perdão pelo palavreado, quebrar o pau em todo mundo, o Messias que vai destruir tudo. Mas Jesus falou assim: Pedro, você até pode entender o messianismo dessa maneira, eu vou quebrar tudo, mas o meu quebra-quebra começa na cruz. O quebrar tudo de Jesus, a maior revolução que o mundo precisou e que ainda precisa, é a revolução da cruz. Tantas revoluções na história da nossa humanidade foram revoluções egoístas, revoluções que levaram à perda de vidas. A única revolução que salvou a humanidade foi a revolução do crucificado. Foi a única revolução que salvou a humanidade. A única libertação que deu vida à humanidade, que salvou, que transformou a humanidade, foi a revolução da cruz. E aí Jesus começa a dizer o que se dará com esse messianismo. Eu sou um Messias que vai ter que morrer, um Messias que vai ser entregue aos torturadores, um Messias que vai sofrer muito, um Messias que vai ser rejeitado pelos anciãos, um Messias que vai ser rejeitado pelos sacerdotes, que vai ser rejeitado por todo mundo. Um Messias que vai morrer, mas vai ressuscitar. Imagine a cabeça de Pedro.
Imagine a cabeça dos discípulos. O que Jesus está falando? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que Jesus está falando que ele vai morrer e vai ressuscitar. Não, mas não é esse Messias. Se ele morrer, se ele abraçar a cruz, que a cruz é a maior humilhação do Império Romano na época, a cruz é a maior humilhação na época de Jesus, se ele enfrentar a cruz, ele está sendo humilhado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um Cristo glorioso. Aí Pedro chama Jesus para o canto e fala assim: Jesus, eu acho que o Senhor tem que moderar um pouco nas palavras que o Senhor está falando. O Senhor tem que moderar um pouco. Pedro não queria a verdade. Pedro não queria viver a verdade. Pedro não queria aceitar a verdade. Pedro é a humanidade que não aguenta a verdade. Porque a verdade, ela destrói, ela perfura, mas ela cura. Pedro é a humanidade. Pedro é você que não aceita a verdade de Cristo. E quando Cristo pede para você morte, renúncia. Quando Cristo pede para você assim: destrói o seu ego, destrói o seu orgulho. E você fala: não, porque se eu destruir, o outro vai se levantar. Se eu me destruir, Jesus, o outro que eu não gosto vai ser maior do que eu. Mas aí vai falar assim: mas é isso que eu quero. A minha glória, a sua glória não está em ver o outro, está acima do outro. A sua glória está em viver para mim, para a minha vida. Pedro teve a audácia de chamar a atenção de Deus. Você muitas vezes tem a audácia na sua oração de falar para Deus: Senhor, o Senhor não sabe como eu sinto. Senhor, o Senhor não sabe qual é a dor do meu coração. O Senhor me abandonou. Aconteceu isso, aqui. Parece que o Senhor deu uma passadinha em outro lugar no mundo e não veio lá na minha rua, na minha casa. O Senhor não quis estar comigo. E nós temos a audácia, a ousadia de dizer para Jesus que o Senhor Jesus não sabe o que está fazendo. Queremos repreender Jesus porque nós não queremos viver do jeito de Deus. Queremos repreender Jesus, queremos repreender Deus porque nós não queremos viver a vida de Deus. Vamos ser sinceros hoje. Sinceridade hoje. Nós não queremos muitas vezes caminhar com o Senhor e até mesmo aceitar a vocação. Queremos bater na mesma tecla. Queremos andar no mesmo caminho. Sabemos que aquele caminho vai nos levar ao insucesso, vai nos levar à tristeza. Deus te pede: eu quero que você se case. Deus te pede: eu quero que você seja sacerdote. Deus te pede: eu quero que você seja um missionário. Você: não, isso eu não quero não, porque se eu for missionário, eu vou ter que perder minha vida, ter que perder os meus sonhos, eu tenho que perder minhas vontades. Nós não queremos viver o jeito de Deus. Nós não queremos viver a vida de Deus. E por isso estamos aí na tristeza da vida. E por isso que quando chega a tristeza no nosso coração, o que acontece com a gente? A gente fica como? Deus me abandonou. Queremos colocar a culpa em Deus, mas a culpa é tua. A culpa é tua. A culpa não é de Deus, a culpa é tua. Que não quis aceitar a verdade de Deus. Aí Jesus falou assim: opa. Afaste de mim, Satanás. Em uma outra tradução vai para trás de mim, Satanás. E é bonito. Um dos teólogos bíblicos, se eu não me engano, Scott Hahn, fala sobre isso. Vai para trás de mim, Satanás. Jesus, ele não foi mal educado com Pedro. Talvez Pedro não teve a má intenção de repreender Jesus, mas Satanás não quer que Jesus termine o seu caminho. Porque se Jesus não terminar o caminho, Jesus não irá salvar a humanidade. Por isso Jesus fala: vai para trás de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Você não quer que a obra de Deus aconteça na vida dos homens.
Então Jesus fala: vai para trás de mim. Não, você não tem que ficar na minha frente, você não tem que me repreender. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu entreguei a minha vida com liberdade nas mãos do Pai. Vai para trás de mim. Você é discípulo, você não é mestre. Você quer muitas vezes ensinar a Deus. É isso que você quer. Ensinar a Deus. Você quer dizer: Senhor, eu quero isso na minha vida, esse é meu sonho, essa é a minha vontade, esse é o meu jeito. E aí, você quer ensinar a Deus. Não, você tem que ficar atrás. O verdadeiro discípulo é aquele que sempre olha para o mestre. Um verdadeiro discípulo sempre está atrás do mestre, contemplando a vida do mestre, olhando para a vida do mestre. Por isso, Jesus repreendeu a Pedro: você está desaprendendo. Você quer ser maior do que Deus. Não, a tua vida é ser discípulo e não ser mestre. E aí Jesus continua: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Esse é o critério para ter vida eterna. O critério para ter vida de Deus é renunciar a si mesmo. E quando eu digo renunciar a si mesmo, está dizendo o quê? Eu não quero que o seu sonho seja somente o seu sonho. Eu não quero que a sua vontade seja somente a sua vontade. Para ser meu discípulo, o teu sonho tem que ser o meu sonho. E a minha vontade tem que ser a tua vontade. Para ser discípulo de Cristo, tem que renunciar a si mesmo. E quando eu digo renunciar a si mesmo, é bater no vício chamado orgulho. Olha que bonito, é o evangelho da escola das virtudes e dos vícios. Para ser de Cristo, renunciar a si mesmo, eu posso dizer aqui, renunciar é igual a destruir o orgulho. E posso dizer uma coisa para você: o orgulho é um dos pecados que mais destrói um homem. O orgulho tira o céu do homem de uma forma muito rápida. Um homem orgulhoso não aceita Deus. Um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, não consegue receber um chamado de atenção. Um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, quer viver a vida conforme a sua cabeça e o seu coração. Não quer estar unido ao coração de Jesus. Não quer. Não quer estar unido ao coração de Jesus. Então, renunciar é igual matar o orgulho do meu coração. Só pode seguir a Cristo quem não tem orgulho. E aí eu digo para você: o que é renunciar se não ser humilde? São Gregório Magno, na regra pastoral, diz para nós que uma das grandes virtudes para um pastor, e que a regra pastoral foi uma carta, uma exortação, para ensinar um tal João, que seria bispo de uma igreja. E aí ele foi dizendo: você tem que exortar o tagarela, o silencioso, o orgulhoso, e aquele que é tímido. Então, toda a regra pastoral, São Gregório Magno foi ensinando aquele bispo, aquele futuro bispo, a pastorear a sua grei, o seu pastoreio, o seu rebanho. E aí no final da regra ele diz: diante de todas essas análises, ele fala assim mesmo, diante de todas as situações que você pode encontrar no rebanho, a única virtude que liga todas essas situações e que vai levar você a ser um pastor digno é a virtude da humildade. A humildade é algo muito sério, porque a humildade leva você a entender: não, o meu coração não pertence a mim, o meu coração pertence somente a Deus. Renunciar a si mesmo é igual a ter humildade. O que hoje você precisa? Ser humilde. É o teu orgulho que está destruindo a tua família. É teu orgulho que está destruindo o teu casamento. É teu orgulho que não está te dando força para você conversar com o seu filho, com a sua filha. Porque você quer bater o pé.
É ter orgulho que fez uma divisão, uma discórdia dentro da sua casa. É ter orgulho. Eu digo para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós queremos encontrar o problema no outro, mas o problema sempre parte de nós. Queremos colocar a culpa no outro, mas a culpa é nossa. É nós que precisamos mudar. Ele continua o texto dizendo: tome a sua cruz. E tomar a cruz é aceitar a dor. Na segunda leitura, São Tiago veio dizer para nós sobre a fé sem obras. É uma fé vã, mas uma fé com obras é uma fé perfeita, plena. Mas o que é viver uma fé com obras, se não aceitar a dor de cada dia? Aceitar a dor, aceitar a cruz significa: eu aceito essa dor, eu aceito essa ferida, eu aceito essa enfermidade, porque eu tenho no coração uma certeza: Deus é o meu auxiliador, como diz a primeira leitura, Deus é a minha esperança. Então tomar a cruz é aceitar a dor, e não é fugir. Nós não somos educados para a paixão, nós queremos já chegar na ressurreição. Para chegar na ressurreição, precisa aprender com a paixão, tem que aprender com a cruz, tem que carregar a cruz. Toda aliança de amor gera dor, se não tiver dor, não é amor. Vamos repetir? Toda aliança de amor, eu não ouvi, toda aliança de amor gera dor, se não tiver dor, não é amor. Vamos repetir de novo? Toda aliança de amor gera dor, se não tiver dor, não é amor. Essa máxima é o próprio Cristo. Se nós olharmos essa máxima, ou podemos dizer no mais âmbito teológico, nesse axioma, nessa certeza, nessa afirmação, que toda aliança de amor gera dor, olhemos para o crucificado. Essa aliança que Deus fez com toda a humanidade, com o Pai, no Espírito, esta aliança de amor que Deus fez com todos nós, com o Pai, é uma aliança que gerou dor. Era necessário Ele morrer, para que você pudesse hoje estar aqui celebrando a Eucaristia. Uma mãe que vai ter um filho, minha mãe diz sempre que, para ela dar à luz a este homem aqui, demorou quase 18 horas. Porque eu era grande, e eu subi, eu não fiquei, não me encaixei. Minha mãe falou assim: você parecia que estava correndo dentro da minha barriga, você não queria nascer. E aí o médico falou assim: faz cesariana. Ela: não, eu vou fazer o parto normal. Mas a senhora vai sentir muita dor. Diante do amor de uma mãe, não existe dor. Um menino de quase 5 quilos é uma vitória. 5 quilos, quase 5 quilos, que isso, gente, é muita coisa. Eu nasci gordinho mesmo, né? Minha mãe, ela falou que quando olhou para mim, depois de 18 horas de dor, ela olhou para mim, ela falou assim: quando eu olhei para você, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todo aquele caminho, não foi em vão, gerou amor na minha vida. Toda dor que nós passamos, ela tem uma consequência, ela veio gerar vida no nosso coração. E essa dor que você está passando, eu também passo, os nossos irmãos que estão aqui no presbitério também passam. Cada um tem uma dor que quer tirar do coração, tem uma dor que não quer, não, Senhor, eu não quero essa dor, mas é uma dor que vai te levar a ter vida. Quantos aqui sofreram e ainda sofrem e já colhem nessa vida os frutos desse sofrimento? Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Olha o salmista dizendo, é a experiência de um salmista que
enfrentou a dor com confiança em Deus. Tome a sua cruz, porque a tua cruz vai gerar vida. Talvez a dor que você está enfrentando vai libertar a tua família. A dor que você enfrenta com essa certeza, com esse amparo em Deus, vai te dar vida, vai te curar, vai te libertar. E ele diz: me siga. O verbo seguir nesse evangelho não é qualquer segmento. Após a dor, após eu viver a humildade, eu tenho que seguir a Cristo. E o seguir a Cristo é me decidir por Ele todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Todos os dias eu tenho que renovar a minha aliança com Ele. Eu não tenho que ser como Pedro, falo no momento, falo com euforia, Senhor, eu te amo, mas quando vai lá fora, alguém fala mal de Deus, ou mesmo alguma situação dentro da sua casa, você não quer viver o sofrimento, você não quer enfrentar o sofrimento, você diz, Deus é mau, Jesus me abandonou. Para seguir a Jesus, tem que seguir com verdade. Qual é a verdade hoje do Evangelho? Quero terminar porque o Evangelho é tanta coisa. Se eu falasse aqui, vocês iam me bater. Vai gerar dor em mim. Não sei se vai gerar vida. Mas o verbo seguir aqui é um verbo de decisão. Após a dor, após as dificuldades, o que eu vou decidir hoje? O que você vai decidir? Olhe para a tua vida. Olhe para a tua cruz. Olhe para aquilo que você está enfrentando, que você hoje trouxe nessa Eucaristia e que não consegue entender. Eu sei que você tem alguma coisa no seu coração que está incompleto. Senhor, eu não quero entender. Tem gente que não sabe o que está passando, não sabe o porquê que está passando, mas tem gente aqui que não sabe ou não quer aceitar o que está passando. Quem aceita está sendo educado na paixão. Mas quem aceita já pode vislumbrar e contemplar o cabote, a glória de Deus. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu queria chamar a você essa experiência do Senhor. Eu queria chamar a você a entregar a sua dor, a entregar as dificuldades que você não consegue entregar, aquele pecado, aquela ferida, aquela dificuldade que você não consegue compreender, ou que você não quer compreender. Talvez na sua casa você está passando por uma dificuldade muito grande com alguém que você ama. Talvez a sua mãe está muito enferma e você não quer aceitar que ela está indo. Ou até mesmo você tem medo de ela ir. Ou você mesmo está com medo de perder o seu filho, que está nesse mundo, que quer seguir este mundo, que quer viver neste mundo sem Deus. Talvez é você, jovem, que tem medo de seguir a Jesus Cristo, porque tem medo de perder tudo aquilo que você se acostumou. Você se acostumou com lixo, você se acostumou com miséria, você se acostumou com pecado. Mas você tem medo de deixar essas coisas. E hoje Jesus fala, não, eu te quero, mas para você estar comigo, você precisa deixar tudo isso. Queria que você rezasse com essa canção. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, cante isso. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Dia após dia, dia após dia, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim,
vir após mim, negue-se a si mesmo. De novo, cante isso. Quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu quero te ouvir. Quem quiser me seguir, cante com força. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, tome a sua cruz. E olha para a tua vida, dia após dia, dia após dia, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora canta assim: ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita, a porta é estreita. O caminho é árduo, o caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem quiser vir após mim, vai ficando de pé, cante isso. Negue-se a si mesmo. Eu queria que você cantasse com a sua vida, com a sua história. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Dia após dia, cante com força. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz, tome a sua dor, porque Ele está contigo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora cante com a sua cruz. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz para você carregar, Não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo, para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você entregasse com esta canção a tua cruz, aquilo que você não consegue enfrentar, aquela dor que ainda tira a tua paz, aquilo que você quer deixar de lado, porque para você essa dor está te tirando a paz, não te faz você viver. Aquela dor, aquele vício, aquele pecado, aquela enfermidade, aquele segredo que você não consegue nem olhar para sua esposa ou para o seu esposo, porque você errou no passado, ou mesmo você não quer perdoar, porque ainda sente a dor daquilo que foi no passado. É a tua cruz, mas é uma cruz que vai te levar para a glória. É uma cruz que veio te ensinar que após toda dor existe uma vida. Jesus veio te ensinar que a tua dor não é em vão. A tua enfermidade, aquilo que você passa, há quanto tempo que você não chora diante do Senhor? Há quanto tempo que você não derrama as suas lágrimas diante do Senhor, porque você quis ser forte,
Você quis ser forte para a sua família, você quis ser forte diante da vida, você quis mostrar para os outros que está bem, mas não está bem. Tem coisa ainda que você precisa mudar, tem coisa ainda que você precisa entregar, e você não consegue entregar porque você se acostumou com a dor. Tem gente que se acostuma com a dor, tem gente que se acostuma com a morte, e você que se acostumou com a morte, alguém tão querido saiu da sua vida, e você ainda continua estando morto, como naquele dia da perda daquela pessoa, e você não consegue mais viver. É uma dor que tira a tua paz, eu sei, eu compreendo. Até hoje eu sinto a dor da perda do meu pai, até hoje eu sinto a dor daquele que me gerou vida e que não está comigo, mas a certeza dessa dor me gerou vida porque eu sei que meu pai não está sozinho, eu sei que eu não estou sozinho, e eu sei que após a cruz existe uma vitória. Após a minha renúncia, após a minha dor, após as minhas dificuldades, existe uma vitória. Deus me deu essa graça, Deus me deu essa certeza. Essa certeza tem que tocar o nosso coração nessa noite. Você tem que sair daqui um homem novo, um homem ressuscitado. Mas para ressuscitar você precisa enfrentar a tua dor. Não está na hora de você entregar a tua dor no altar do Senhor? Holocausto, sacrifício de louvor. Sabe o que significa sacrifício de louvor? É louvar a Deus no meio da dor, é sacrificar no meio da dor. Não. Sabe, aquele louvor que você está querendo louvar hoje, mas você não consegue louvar, com as suas lágrimas, com o seu mau humor, com as suas dificuldades. Sacrifício de louvor é elevar a Deus, mesmo com dor, o nosso louvor. Hoje Deus quer te dar vida, mas para te dar vida você precisa enfrentar a tua dor, enfrentar a tua cruz, mas enfrenta com Ele, enfrenta com Ele, enfrenta com o Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu queria que você cantasse como uma decisão. Quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Dia após dia, dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser, com força, vir após mim, virá após mim, negue-se a si. Agora tome a sua cruz, mas tome a sua cruz com a certeza que Deus está contigo. Ainda existe, Senhor, uma cruz, mas eu vou contigo, eu vou caminhar contigo, eu vou trilhar contigo essa cruz, Senhor, porque eu sei que essa cruz não vai ser o fim da minha vida, porque após a cruz existe a vitória. Por isso cante assim: ainda existe uma cruz para você carregar, não nos deixe enganar. A porta é estreita, a porta é estreita. Levante seus braços, diga isso para Ele. O caminho é árduo para você trilhar, não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Só as vozes, ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar. A porta é estreita, a porta é estreita, o caminho é árduo,
O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. E se você acredita que o Senhor é um sirineu na tua vida, olha que veio uma imagem agora. Deus me colocou uma visualização, me deu uma visualização de que ele seria um sirineu de muitas cruzes. Você que está cansado de carregar a cruz, você está cansado, mas hoje ele veio dizer: eu vou te ajudar a carregar, você não está sozinho nesse caminho. Ele não tira a nossa cruz, mas ele nos dá condições, nos dá uma certeza. Você pode carregar essa cruz, porque essa cruz é o motivo, e vai ser o motivo, ou melhor dizendo, o meio para a tua salvação. Essa cruz não pode ser tirada de você, ela tem que existir. Eu queria dizer isso para você. Se você quis ouvir do padre uma coisa diferente, quis ouvir do padre que não tem que ter cruz, essa igreja é errada para você, não é o lugar certo para você. A igreja católica é a igreja da cruz, é a igreja do crucificado, que passou pela cruz e que nos dá a ressurreição. Então, meu irmão, não existe outro caminho senão abraçar a cruz de cada dia, na certeza de que Deus está contigo, que Ele é teu sirineu. E se você acredita, dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. Força! A porta é estreita. E se você é forte, bate com força. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. E a igreja com força. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. A porta é estreita. O caminho é árduo. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.